Olá, amigos da TV Nova Luz. É uma alegria estar com vocês para estudarmos juntos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. A TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, conta com a sua participação. Acesse o nosso site TV Nova Luz ou vá diretamente ao YouTube para ver a palestra da sua preferência. Seguimos felizes com o estudo das revistas espíritas e nosso desejo é ter uma visão bem ampla dos estudos pioneiros de Allan Kardec. Estamos no ano de 1863, no mês de junho, no artigo Um Espírito Premiado nos Jogos Florais de Toulouse. Kardec recebe uma carta, vamos ver a carta de Kardec. Kardec recebe uma carta. Caro mestre, no dia 22 de abril passado, recebi do senhor T. Jobert, vice-presidente do Tribunal Cível de Carcassonne, presidente honorário da Sociedade Espírita de Bordeaux, uma carta em que me informava que a Academia dos Jogos Florais de Toulouse fez um concurso de poesia. Das poesias admitidas ao concurso de 1863, 68 concorrentes se inscreveram na modalidade fábulas e 2 fábulas se destacaram. Uma obteve o primeiro prêmio e a outra foi elogiada em ata. Ora, essas 2 peças, diz-me o senhor Jobert, são ambas do seu espírito familiar. Com esse fato, era capital para o espiritismo e eu próprio quis ser testemunha, dirigi-me então a Toulouse com uma delegação da Sociedade Espírita de Bordeaux para assistir à premiação de Carcassonne. Vamos ver no slide 2. Assistimos, pois, à sessão solene dos prêmios e, depois da leitura da fábula premiada, misturamo-nos aos aplausos do público da cidade e vimos, pelos sufrágios e pela honra que colheram dos distintos membros da academia, desmoronar sob os seus aplausos a hidra do materialismo e, em seu lugar, surgir o dogma santo e consolador da imortalidade da alma. Colocamos a foto de um espírito se desprendendo do corpo enquanto dorme, né? Para falar sobre a imortalidade da alma. Ao vosso lado, caro mestre, não passamos de meros intérpretes do nosso honrado presidente, o senhor Jobert. Ele nos encarregou de vos comunicar esse feliz acontecimento, sabendo como nós que ninguém poderá, com tanta sabedoria, lhe deduzir as consequências para o tornar útil à causa que temos orgulho de servir sob a vossa paternal direção. Aproveitamos esta ocasião para testemunhar nosso reconhecimento ao excelente e honrado senhor Jobert pela acolhida cordial e simpática que ele fez à delegação da Sociedade de Bordeaux. Vamos ver no slide 3. Tais testemunhos de amizade são preciosos para nós e nos encorajam a marchar com perseverança na via penosa e laboriosa do apostolado, sem nos determos nos obstáculos que aí poderíamos encontrar. Então, foram várias comissões lá para homenagear o senhor Jobert, que recebeu as fábulas do seu espírito familiar. O senhor Jobert é um desses homens que pode servir de exemplo aos outros. É um verdadeiro espírita, simples, modesto, bom, cheio de dignidade e de abnegação, calmo e grave, como tudo o que é grande, sem orgulho e sem entusiasmo, qualidades essenciais a todo homem que se faz apóstolo de uma doutrina e que liga o seu nome às corajosas profissões de fé que envia aos fracos e aos tímidos.
Consideramos o triunfo do Espírito no Capitólio de Toulouse como uma vitória para a nossa santa e sublime doutrina. Deus quer calar os sorrisos de ironia e de incredulidade. Vamos ver no próximo slide. Primeiro lugar, é sem dúvida por isso que permitiu que os doutos jurados premiassem a alma de um morto, que o dia 3 de maio de 1863 seja, pois, gravado em letras de ouro nos fastos do Espiritismo. Ele cimenta o primeiro elo da solidariedade fraternal que unem os vivos aos mortos. Revelação esplêndida e sublime que aquece e vivifica as almas pela irradiação ou pela radiação da fé. Para todos os espíritas que assistiam àquela solenidade, como era bela a festa. Desprendendo o pensamento do mundo material, eles viam na sala dos jogos florais, volitando aqui e ali, grupos de espíritos bons que se felicitavam por essa vitória obtida por um de seus irmãos. Irradiando sobre todos, o espírito Clemência Isaura, a fundadora desses novos Jogos Olímpicos, tendo nas mãos uma coroa flexível para depositar no momento do triunfo sobre a fronte do espírito laureado. Se há na vida momentos de amargura, também os há de inefável felicidade. Isto quer dizer que em 3 de maio de 1863, em Toulouse, eu vi, ou antes nós vimos, um desses momentos que fazem esquecer as tribulações da vida terrena. Lembre que isso é uma carta de Joubert a Kardec. É com efeito um fato importante esse que acaba de se passar em Toulouse, e todos compreenderão a emoção dos espíritas sinceros que assistiam àquela solenidade, pois compreendiam as suas consequências. A emoção, descrita em termos tão simples e tão tocantes na carta que se acaba de ler, é a expressão da verdade sem fanfarrice, sem jactância e sem bravatas inúteis. Algumas pessoas poderiam admirar-se de que o Sr. Joubert não tenha confundido os adversários do Espiritismo, proclamando durante a sessão e perante a multidão a verdadeira origem das fábulas premiadas. Mas assim ele não o fez. Se não o fez, a razão é muito simples. É que o Sr. Joubert é um homem modesto, que não procura fazer ruído e que, acima de tudo, sabe viver. Ora, entre os juízes, provavelmente, havia alguns que não partilhavam de suas ideias a respeito dos espíritos. Então, o nosso irmão sabia que os espíritos haviam ganhado, mas ele não falou isso publicamente. Seria, então, jogar-lhes publicamente na face uma espécie de desafio, um desmentido, procedimento indigno de um homem elegante, diremos melhor, de um verdadeiro espírita, que respeita todas as opiniões, mesmo a que não são suas. O Sr. Joubert, assim como os numerosos espíritas que assistiam à cerimônia, deram, pois, a prova de alta sabedoria, abstendo-se de qualquer demonstração pública. Era um sinal de deferência e de respeito, tanto para com a academia, quanto para com a Assembleia. Provavelmente provaram mais uma vez, nessa circunstância, que os espíritas sabem conservar a calma no sucesso, como perante as injúrias de seus adversários, e que não é da parte deles que se deve esperar o incitamento à desordem. O fato nada perde em importância, porque em breve será conhecido e aclamado em 100 países diferentes. Vamos ver nos slides. Os negadores de boa fé ou de má fé
porquanto os há uns e outros, por certo dirão que nada prova a origem dessas fábulas, e que o laureado, para servir aos interesses do espiritismo, poderia ter atribuído aos espíritos os produtos do seu próprio talento. Para isso há uma resposta muito simples. É a honorabilidade notória do caráter do Sr. Joubert que desafia qualquer suspeita de ter representado uma comédia indigna de sua seriedade e de sua posição. Tanto pior para o julgamento dos que falam daquilo que não conhecem, não podendo ser posta em dúvida a questão da lealdade. Resta saber se o Sr. Joubert é poeta e se de boa vontade não teria tomado como dos espíritos uma obra sua. Ignoramos se ele é poeta, mas se tivesse o talento de Racine, o meio pelo qual obtém suas fábulas espíritas não pode deixar sombra de dúvida a esse respeito. É notório que todas as que obteve o foram pela tipologia, isto é, pela linguagem alfabética das pancadas, e que a maioria tivera numerosas testemunhas, não menos dignas de fé que ele. Ora, para quem quer que conheça esse processo, é evidente que sua imaginação não poderia exercer a mínima influência. A autenticidade da origem é, pois, incontestável, e a Academia de Toulouse poderia certificar-se assistindo a uma experiência. Damos a seguir as duas fábulas premiadas. O primeiro prêmio foi O Leão e o Corvo. Percorria um leão seus domínios imensos, por um nobre orgulho dominado, sem raiva devorar vassalos indefesos, bom príncipe afinal, desde que bem jantado. E nunca andava só, se sua juba em volta, se vêem lobos apressados, tigres, panteras, leopardos, javalis, uma faminta escolta, e até raposas longe das feras. Ora, o monarca, ou seja, o leão, quis certo dia aos compônios falar, e a corte com alegria. Companheiros, sois vós apoio à minha glória, e submissos fiéis a uma gula notória, por entender-me bem que vieste vós, que por graça de Deus sou rei, ouvi-me a minha voz, ouvi-me a voz. Eu poderia, mas por que o poder citar? Logo o leão, sem se embaraçar, qual melhor não fizer experiente advogado ou bom procurador de inteligência astuta, dos deveres falou nos encargos do Estado, dos pastores, dos cães, da nova carta arguta, do mal que muitas vezes dele um tolo afirmou, e cheio de emoção, matreiro terminou. Se o meu palácio deixou, é para vos dar prazer. Vamos continuar a prosa. Vossas mágoas falai, verei o que fazer. Touros, ovelhas, ouvirei com bondade. Eu espero, falai com toda liberdade. Pois que todo o reino aqui reputo, sem um só infeliz, nenhuma queixa escuto. Velho corvo então o interrompeu, e já livre no ar respondeu: satisfeitos os crês, seu silêncio te toca, grande rei. É o terror o que lhes fecha a boca. Muito bonitinho a fábula. A segunda fábula premiada com menção honrosa foi O Osso para Roer. Ornado de um chapéu e com benevolência, um discípulo do extinto Vatel, no pátio do seu grandioso hotel, a seus cães ele dava audiência. Em voz ele dizia: estou sempre a pensar, eu vos amo muito, e é uma ação minha destinar-vos sobras da cozinha. Este osso, este belo osso eu vou dar, mas só um vai gozar do meu grande favor. Por justiça darei ao mais merecedor, está aberto o concurso, atentai nos acertos. Queridos irmãos, a fábula termina com o osso sendo oferecido ao que foi mais bajulador.
é uma crítica bem feita às paixões humanas, nem sempre saudáveis. Vejam a sua íntegra na Revista Espírita de junho, porque senão nós nos alongaríamos muito. Até o próximo encontro, se Deus quiser.